Muito boa tarde, Santa Catarina, e está no ar a versão SST do Jogo Aberto, ao vivo para todo o território catarinense. Seja muito bem-vindo até 1h da tarde. O assunto por aqui é apenas um só: o nosso futebol catarinense. Olha só, o programa de hoje, a gente começa com um tema que é sempre muito debatido, muito discutido e muito interessante e importante a ser falado. É o seguinte, tem aquela história, há quem diga, né? Futebol e estudo, ao menos aqui no Brasil, não combinam. Não é bem assim, não. Pelo menos na Série A, alguns jogadores, inclusive alguns deles aqui de Santa Catarina, estão na universidade, o que é excelente. Sabe por quê? Porque ele nunca sabe o dia de amanhã. A carreira de jogador é rápida. A matéria é muito bacana, você acompanha agora. De um lado, a bola nos pés. Do outro, a caneta na mão. Duas coisas que no futebol brasileiro normalmente não caminham juntas. O nível de escolaridade dos jogadores profissionais de futebol no Brasil, no geral, é baixo. A dificuldade para conciliar a carga horária de estudos com a rotina de treinamentos, normalmente a bola acaba pesando mais. Primeiramente, eu passei por uma situação muito comum no atleta de futebol. O que acontece? O atleta ainda muito jovem é imposto uma condição de responsabilidade muito grande a esse atleta em relação a comprometimento, a dedicação, a empenho, e você passa a se entregar de uma forma integral ao esporte, ao futebol em si. Não existe ainda um levantamento sobre o nível de escolaridade dos jogadores brasileiros desde a base até o futebol profissional, mas se sabe que normalmente não é alto. Basta olhar para os números da Série A atualmente. Apenas 15 dos mais de 600 jogadores chegaram ao ensino superior. Dos 15, apenas 6 já concluíram o curso na faculdade. Claro que é muito difícil conciliar, porque a carga horária não baixa muitas vezes. Mas eu conto muito com a ajuda dos professores e da UNO Chapecó. E quando eu viajo, eu sempre tento adiantar os trabalhos, alguma leitura que tem. E quando eu estou aqui em Chapecó, eu faço as matérias. Parece ser uma cultura difícil de mudar, mas o sonho de ser um atleta de alto nível, por outro lado, parece que só aumenta. Principalmente com os meninos a gente vê bastante, né? Esse interesse de querer ser um atleta conhecido, um atleta famoso. Tudo a gente acredita que é em função da mídia. A mídia provoca isso, né? Fala uns 3 jogadores aí que tu gosta. Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Gabriel, de 10 anos, ainda está longe de chegar a uma universidade, mas já tem o sonho de muitas crianças: virar jogador profissional. Aos 4, ele já estava numa escolinha de futebol. Gosta mais de estudar ou de jogar bola? Mais jogar bola, né? Mas estudo é sempre importante pra caminhada. Gabriel sabe que estudar é importante, mas talvez nem tenha consciência do quanto isso vai ajudar dentro de campo. Hoje em dia a gente tem estudado muito, né, com relação a essas novas metodologias de treino, que parte técnica, parte física, parte tática se igualou muito e no mundo todo, né? O diferencial está no atleta inteligente. E as inteligências, elas são múltiplas. Ela é desenvolvida tanto na escola, quanto na sua família, né, nas suas redes sociais, quanto no treinamento. Pro Gabriel e pro amigo que joga com ele, o Thomas, não tem problema fazer as duas coisas. Dá para conciliar numa boa. Dá para fazer os dois, mas só tem que focar. Às vezes dá uma preguiça, né? Mas priorizar os dois, né? Não priorizo um ou outro. Me esforço nos dois. Se eles vão ou não se tornar jogadores de futebol, só o tempo irá dizer, mas estão no caminho certo, conciliando estudos e esporte, coisa que nem todos têm oportunidade de fazer. E a oportunidade também vem da família. Os pais de Gabriel acompanham o filho em muitas competições durante a semana, no Brasil e fora dele. Há pouco tempo, Gabriel venceu um campeonato na Itália e a mãe estava lá para dar todo o apoio para o garoto. É uma experiência única, né, para todas as crianças, todos os atletas que lá estavam. Para mim, meu Deus, foi fantástico. É um outro país, outra cultura, então isso para ele, para a formação, é demais. E ele conseguiu levar numa boa, assim. Eu acho que ele absorveu bem e, como o técnico dele falou, o maior legado que eles trouxeram de lá é a questão da competitividade, assim, é saber competir e administrar isso numa boa. Além da educação na família, o acompanhamento dos próprios clubes também é necessário. Hoje são poucos os que oferecem ensino dentro dos centros de treinamento ou incentivam uma melhor formação para os atletas de base. É uma cultura que tem que ser mudada aos poucos. O atleta hoje é um pouco mais informado, ele tem auxílios, né, de pessoas capazes de conduzi-lo para uma realidade diferente. Mas ainda assim, muitos deles abrem mão de tudo para se dedicar somente ao futebol.
futebol, se der certo, deu, né? Agora, e se não der, né? Ele vai ter que ter uma carreira. Bacana demais a matéria, é sempre um tema legal de se debater. Boa tarde para você, Polivalente. O que dizer dessa situação? Eu considero uma pena a gente não ser um pouco mais exigente aqui no Brasil, principalmente nas categorias de base. Por exemplo, existem outros lugares do mundo que assim, tem nota boa, treina. Tem nota ruim, tá afastado do time. Mas isso está acontecendo muito no futebol, viu? Os clubes estão partindo para isso, sabendo a necessidade que tem os seus atletas de ter uma boa formação profissional. Digo isso porque você não sabe até onde vai sua carreira, claro, né? Principalmente para quem está na base. Tem que batalhar muito, tem que estudar muito. E alguns clubes, o São Paulo sempre foi excelência nisso, de cobrar dos seus atletas que eles tenham uma boa média escolar. O São Paulo chegou inclusive a montar para praticamente uma escola dentro do seu CT. E isso pode ser seguido por outros clubes. Essa obrigatoriedade de notas altas, pelo menos de manter uma média, tem sido seguida pelos clubes, inclusive aqui em Santa Catarina. Eu acho muito bom, é fantástico, até porque, como você bem disse, a carreira de jogador é curta, né? Apesar... E você não sabe nem se vai alcançar a plenitude da carreira, se você vai chegar ao final da carreira. É aí que eu ia chegar. E tem esse detalhe ainda, né? Às vezes você abre mão ali, tá no primeiro ano, no segundo ano, pra, sei lá, investir numa carreira um pouco mais profunda, se dedicar mais ao futebol, treinar de manhã, de tarde e à noite não tem como estudar. O grande problema do Brasil é que a educação nunca foi prioridade nesse país. É verdade. Não sendo prioridade, muitas famílias apostam no quê? Naquela necessidade de alcançar algo melhor em relação à sociedade, acaba apostando tudo na carreira de jogador. E infelizmente nem sempre dá resultado. E a gente sabe que o índice de se construir um superstar, um Neymar, nossa, o índice é baixíssimo. É mais difícil que o vestibular de medicina na USP. Eu não diria nem chegar a Neymar. Você chegar a um time profissional, daqueles que começam, é realmente uma batalha muito difícil. A maioria não chega. Acaba chegando a pequenos clubes, clubes sem qualquer infraestrutura, que não dão o mínimo necessário para que você possa ser um bom jogador, pelo menos. Me escapou o nome do Paulo André, o livro dele. Mas para você que é estudante, joga futebol, ou tanto homens quanto mulheres, praticam esportes, é um exemplo a ser seguido, do Paulo André. Eu escapei o nome do livro. Vou falar eu também escapou, é um bom livro, e merece ser lido, eu li o livro, é muito bom. Agora tem um detalhe, não é só para o garoto, não. Para os pais dos garotos, também é muito importante que leiam esse livro. Porque muitas vezes a família acaba pesando demais nesse momento. E a família tem que apostar principalmente na educação. Jogo da Minha Vida é o nome do livro. Muito bom. Muito bom. Então, você que é atleta, O Jogo da Minha Vida de Paulo André. Ele que escreveu, tá? Passou por correção, evidente, mas ele escreve muito bem. Enfim, lê o livro, não vamos contar aqui, né, Polivalente? Não é a nossa intenção. Exatamente. Falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos complemento da 10ª rodada. Tínhamos 44 minutos por jogar lá em Chapecó. E ficou, como começou, 0-0 o placar. Com isso, a classificação dos times catarinenses na Série A manteve-se igual. Lembrando que ontem, além desse jogo, nós tivemos outras 3 partidas. Olha lá, no G4, Palmeiras, Internacional, que empatou mais uma, Grêmio, que perdeu em casa, Flamengo. Aí a classificação dos catarinenses, olha só, Chapecoense na 8ª posição, na mesma, o Figueira também na mesma, Chape a 2 pontos do G4. Virando a página, Z4 tem Coritiba, Sport, Botafogo e América Mineiro. Isso aí também não mudou absolutamente nada. O que aconteceu nos 44 minutos? Você acompanha agora. A 2 pontos do grupo que se classifica para a Libertadores da América, Guto Ferreira trocou a Chapecoense pelo Bahia, que está a 3 pontos do grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Desde setembro do ano passado, na Chapecoense, Guto foi o responsável por levar o time às quartas de final da Copa Sul-Americana, quando perdeu para o River Plate. Ao todo, Guto Ferreira comandou a Chape em 51 jogos, com 23 vitórias, 18 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de pouco mais de 56%. Guto deixa a Chape e leva junto os seus auxiliares André Luiz e Alexandre Faganello. Segundo a imprensa de Chapecó, a oferta do Bahia seria de R$300 mil por mês, praticamente o dobro que a Chape pagava aos profissionais no oeste do estado. Tá bem, professor Guto Ferreira, R$300 mil.
Você que pegou desde o começo, pôde observar que não entrou a matéria que mostraria os 44 minutos restantes da partida entre Chapecoense e Atlético Paranaense. Pois bem, mas o assunto segue sendo Chapecoense e é importante nesse assunto nós ouvirmos Claudionir Miranda. Claudionir, ir para o Bahia, 300 mil reais, tem como negar essa proposta, sendo que esses 300 mil reais, é importante dizer que não é só para o Guto, seria dividido entre o Guto e os dois auxiliares. É uma situação interessante, né? Muitas vezes você reclama, demitir o técnico por 2, 3, 4 derrotas, no momento que ele poderia prosseguir no campeonato, e aí no momento desse o Guto também deixa a Chapecoense na mão. É o outro lado da moeda. Logicamente ele pode pensar assim, mas se eu perder 4 eu vou embora. Mas ele também, na questão da ética do futebol, Bahia não se interessou por ética, veio aqui e chamou o Guto Ferreira. O Guto não se interessou por ética e deixou a Chapecoense na mão. A Chapecoense talvez não pensasse na ética se perdesse 4 jogos. Essa é uma situação do futebol que perdura. E até havia sido feita uma negociação, acabou não dando certo, para que os clubes do futebol brasileiro, das séries A e B, não interferissem num outro clube com o técnico empregado. Não deu certo por quê? Porque nessa hora, meu amigo, é uma coisa que o Ilhéu diz muito, que o Manezinho diz muito. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É verdade. Tem outro detalhe. Essa tal dança dos técnicos maluca que acontece no futebol brasileiro, que é o único país em que é assim, diga-se, na Colômbia não é assim, na Argentina não é assim, no Chile não é assim, mas muito da culpa está nos técnicos. Porque eles se permitem, no momento em que o técnico jogou 5 partidas, perdeu, é chamado e diz sim, porque se fecha um acordo de cavalheiros, tem uma associação forte, não, a partir de agora tem que se cumprir o contrato até o final, ou pelo menos, sei lá, 2/3 do contrato. E aquela história que o Guto chegou dizendo, não, eu estou aqui por causa do projeto da Chapecoense, e mandou um projeto às favas e foi pro Bahia. Aí tem um detalhe... Fez uma boa troca? Olha assim, eu acredito que não, particularmente acredito que não. Com tudo que eu vejo do potencial do Bahia e potencial do Chapecoense, seria mais interessante manter na Chapecoense. Eu, particularmente, nunca fui um grande admirador do trabalho do Guto Ferreira. Sempre ficou muito claro isso. Mas também entendo que ele fez uma boa campanha à frente da Chapecoense. A Chapecoense tem uma metodologia muito interessante de trabalho. Acho que quem vier vai pegar um time pronto, que vem pronto já há muito tempo. Quem será que teria? Até pela sua diretoria. Chapecoense pode anunciar hoje, final da tarde, o seu novo técnico, que não assume, logicamente. Tens ideia? Não tenho ideia, porque não sei quem tem no mercado com esse perfil que a Chapecoense está procurando. Vai ser muito trabalhoso, muito difícil. A Chapecoense, acredito, vai primar pela ética. A Chapecoense não vai tirar técnico empregado. Ou seja, numa situação de uma possível volta do Gilmar Dalpozo, nesse caso não aconteceria. Não aconteceria. Até acho que o Gilmar Dalpozo, nesse momento, não estaria nos planos da Chapecoense. Vamos falar então do jogo, como é que foi. Os 44 minutos restantes da partida polivalente entre Chapecoense e Atlético Paranaense aconteceu ontem à tarde na Arena Condá. Conta pra gente aí, vai. Um dia depois e sem neblina, bola rolando outra vez. A Chape tomou a iniciativa e tentou de fora da área. O Atlético Paranaense respondeu nesse chute. E a pontaria continuou pouco afiada. Quando Otávio conseguiu acertar no gol, Danilo estava lá para defender. Mas a melhor chance foi a Chape quem criou. Rafael Bastos cruzou e Johan parou no goleiro Everton. Na sequência, Lucas Gomes mandou para fora. Fim de jogo, Chapecoense 0, Atlético Paranaense também 0. Que rescaldo, apanhado geral você faz dos 45 de ontem e de anteontem. Assim, nos 90 minutos, Chapecoense tomou banho de bola. É mesmo? O Atlético foi melhor do que a Chapecoense nos 2 jogos. A grande chance de ontem foi da Chapecoense, só que o Atlético jogou muito mais. Aliás, tem um detalhe, Chapecoense jogou mal contra o Vitória jogou mais, e aí o Vitória venceu. Chapecoense não foi bem contra o Atlético, mesmo assim conseguiu um empate. A sorte é do lado do Chapecoense, mas tem que tomar cuidado, porque na questão de desempenho, uma hora a cobrança vem. Vamos dar uma olhadinha agora então nos jogos que nós teremos na 11ª rodada da Série A. Novamente, Figueirense e Chapecoense em campo. Os 2 jogos acontecem no domingo e no mesmo horário. Chapecoense vai até Recife encarar o Sport, que empatou ontem. Empatou com São Paulo. Empatou lá no Morumbi, que não é fácil, né? São Paulo querendo entrar no G4, dificílimo. E o Coritiba vem até Florianópolis para jogar com o Figueirense. O Coxa ontem empatou com o Internacional de Porto Alegre. Já já o Claudionir comenta sobre esse jogo, porque o Furacão do Estreito encarou, meu irmão, uma verdadeira peregrinação para voltar para Floripa. Depois do empate em 0-0 com o Botafogo em Juiz de Fora, um pouco mais de estresse para a delegação alvinegra. Por problemas numa conexão, o time ficaria em São Paulo e só chegaria hoje à noite em Floripa. Mas a situação foi revertida e o Figueira chegou ontem mesmo. Hoje e amanhã, o Furacão finaliza a preparação para pegar o Coritiba no Scarpelli. O jogo é no domingo, às 6h30 da tarde. A esperança do torcedor e de Vinícius Eutrópio é que Rafael Moura, que estava sentindo um desconforto muscular, volte a jogar. No meio, Eli Carlos também tem chances de ir para o jogo depois de se recuperar do choque com o He-Man na partida contra o Inter.
Se os dois tiverem condições de jogo para domingo, o único desfalque será mesmo o Ferrugem, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo. Olha só, torcedor do Figueira, a gente tem para sortear 2 pares de ingressos. Na verdade, não vai ser um sorteio, né? Vai acontecer o seguinte: você vai ligar e as 2 primeiras ligações, cada uma delas receberá 1 par de ingressos para assistir ao jogo Figueirense Coritiba, domingo, 6h30 no Escapelão. Polivalente, fala pra mim, esse Figueira e Coxa, o que podemos esperar? É jogo pra embalar, pra chegar numa situação melhor. Lá na primeira parte da tabela, Figueirense precisa disso. O campeonato tá muito complicado, muito difícil. Curitiba empatou com o Inter ontem, o Sport empatou fora de casa, o Vitória venceu o Grêmio em plena arena. Então tem que tirar proveito do fator casa. Figueirense tem potencial pra isso. Tem time melhor que o do Curitiba. Curitiba jogou ontem e sofreu pra empatar com o Internacional. Figueirense, com o Eli Carlos e com o He-Man, seria uma equipe muito forte para enfrentar e vencer o Curitiba em casa. E esse Sport que empatou com o São Paulo ontem, lá no Morumbi, Claudionino? É um time que tem potencial para sair de onde está. Está lá embaixo na tabela. Os 2 catarinenses enfrentam equipes lá de baixo. Só que a Chapecoense tem que jogar mais que jogou os últimos 2 jogos. A Chapecoense continua jogando bem, mas nos últimos 2 jogos foi inferior ao adversário. Se for inferior na Ilha do Retiro, não sai ilesa. Muito bem, olha só, rapaziada, já participou conosco, pessoal que ligou no 3239-1089, já temos os 2 ganhadores. Muito obrigado, rapaziada, pela participação. Uma rápida parada, depois do intervalo. O assunto por aqui é a Série D do Campeonato Brasileiro. Pra cima deles, Leão Baio. Para a partida contra o PSTC no Paraná, o Inter tem um desfalque que mexeu com a equipe. Era uma referência na bola parada e agora nós temos que ter outras alternativas. Muito bem, voltamos com o Jogo Aberto SC e vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Teremos a 3ª rodada, um jogo no sábado, 2 no domingo. Teremos Metropolitano em Maringá. E aí outras 2 partidas que acontecem no domingo. O PSTC do Paraná vai receber o nosso Inter de Lages. E o Brusque recebe o J. Malucelli, outro time também do Paraná. Marciano Regis, Rádio Nereu Ramos, tem as informações do Metrobala. Boa tarde. Olá, Gustavo. Aqui em Blumenau, o Metropolitano joga as suas chances de classificação na partida de amanhã, às 16 horas, no Complexo Esportivo do SESI, diante da equipe do Maringá. O técnico César Paulista já definiu a equipe que entra em campo diante do adversário paranaense no treino que realizou ontem no Complexo Esportivo do SESI. Uma alteração apenas daquela equipe que iniciou as 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Lateral direita, Ricardo Lima e Maurício, os 2 zagueiros, e Juninho na lateral esquerda. No setor de meia cancha, o jogador Luiz Felipe, Helder, Léo Maringá, e aí a alteração. Entra o meia Beto no lugar do Rodrigo Mucuri, que vai para o banco de reservas. No comando de ataque, Hasley Di Maria. Amanhã, 4 da tarde, grupo 17, o Metropolitano recebe o Maringá aqui no Complexo Esportivo do SESI. Só a vitória interessa ao Metropolitano, já que perdeu as 2 primeiras partidas dentro da Série D. Boa tarde, Marciano Regis, muito obrigado pela sua participação. E agora vamos de Inter de Lages. Tá mais do que na hora do nosso Leão Baio reagir na Série D, né? Para a partida contra o PSTC no Paraná, o Inter tem um desfalque que mexeu com a equipe. Marcelinho Paraíba, capitão do time, foi expulso no último jogo e não joga no próximo domingo. Com isso, o técnico Vaguinho Dias teve que treinar principalmente as bolas paradas, principal qualidade do comandante da equipe, que estará fora dos gramados. Nós tomamos 3 gols de bola parada, né? Então estamos treinando muito esses acertos. E agora com a saída da bola parada do Marcelo, nós temos que treinar mais, porque era uma referência na bola parada e agora nós temos que ter outras alternativas. E a conversa tem sido longa com os jogadores. E a esperança de passar de fase ainda continua por aqui. Sem o capitão da equipe, pode ser até um pouco mais difícil, mas não impossível. O time está confiante, o técnico está passando toda a confiança para que a gente possa fazer um bom jogo, sair com uma vitória de lá, que é o que a gente precisa, né? Tem mais 4 jogos aí, acredito que com 3 vitórias o time possa classificar. Paredão Neto Volpe, bom pro jogo para ele, que consiga de fato fechar o gol e o pessoal lá da frente fazer pelo menos um, né? Pro Inter de Lages vencer e entrar no páreo. Vamos agora de Brusque, porque o técnico Mauro Ovelha, rapaz, tá mexendo em quase meio time. Olha só, a notícia foi publicada no site da Rádio Cidade AM de Brusque. Mauro Ovelha testa 5 mudanças
para a terceira rodada. São testes, né? E o que diz a matéria? O seguinte, a equipe do Brusque deve ter algumas mudanças no time que vai iniciar o confronto contra o J. Malucelli no próximo domingo. Uma das alterações deve ser a entrada de Tony no lugar de Zulu, enquanto que o lateral direito Marcelo Tchê deve ganhar a vaga da que era de Alexandre Carvalho. A tendência é de que o time que inicia a partida seja formado por Zé Carlos, Marcelo Tchê, Cleiton, Neguete ou Jansson e Aelson. Aí o meio de campo com o Mineiro, Juan, Carlos Alberto ou Eliomar. E ainda o Paulinho, Pelezinho ou Cleverson e Tony. Polivalente, Série D, o Bruscão é quem está mais perto de chegar lá. Se considera a última carrocinha essa terceira rodada para aqueles que estão lá embaixo, Metrô e Inter? Principalmente para o Metrô, joga dentro de casa com o Maringá, tem que vencer. Não tem outro resultado. Qualquer outro resultado, o Metropolitano pode esquecer a Série D do Brasileiro. O Internacional, um jogo muito difícil para o PSTC e para o Coronel Procópio. O PSTC dificilmente perdeu no Campeonato Paranaense jogando em casa. Agora o Brusque vem de 2 empates. Um bom contra o Madureira, um mais ou menos com o Novo Hamburgo, porque jogava em casa. Agora tem que buscar a vitória também, embora o adversário J. Malucelli seja uma equipe muito difícil. Fez um bom Paranaense, é o primeiro colocado do grupo. Se vencer, o Brusque dá um grande passo para a classificação. Terceirona do estadual, na tela o destaque nós teremos 2 partidas, uma sábado e outra no domingo. No sábado teremos às 3 da tarde Santa Catarina e Fluminense, e no domingo, 3:30 da tarde, o Itajaí recebe o Curitibanos. Vamos para uma rápida parada, depois do intervalo, o assunto, um deles, dentro do quadro Série B do Brasileirão, é dia de fazer caldeirão no Majestoso. A ideia da diretoria para a partida de hoje é fortalecer ainda mais a equipe jogando em casa. Então acho que essa promoção de ingresso é muito válida. Silas tem retornos para o jogo contra o Tupi, mas não revela o time que vai jogar no sábado. Não vai ter jeito, porque nem eu sei ainda quem que vai jogar, então qualquer coisa que sair vai ser mentira. O Joinville quer de qualquer maneira vencer o Paraná amanhã fora de casa. Voltamos com o Jogo Aberto SC para destacar agora a 12ª rodada da Série B. Nós teremos um jogo hoje e 2 amanhã. Obviamente falando dos 3 catarinenses, né? Criciúma e Bragantino se enfrentam hoje no Majestoso. Com certeza com promoção de ingresso será Caldeirão a Herberto Rios. E ainda teremos amanhã Paraná e Joinville e no sábado Tupi e Avaí. Começamos falando justamente do Criciúma, promoção de ingressos. A ideia da diretoria para a partida de hoje é fortalecer ainda mais a equipe jogando em casa. Para isso, os primeiros 5.000 ingressos estão sendo vendidos a R$20. Expectativa de recorde de público para o Criciúma nesta Série B. O Tigre encara o Bragantino, que está na zona do rebaixamento, mas nada de vitória garantida. A lição aprendida contra o Tupi deve ser levada para o restante do campeonato. Em campo, o Criciúma deve ter de volta 2 volantes para tornar a equipe mais ofensiva. A esperança de gols continua sendo Gustavo, que já marcou 7 vezes no campeonato. Mas o principal reforço de hoje deve ser mesmo nas arquibancadas. O Tigre conta com a volta do Caldeirão no Heriberto Wilson para seguir cada vez mais forte em busca do acesso. Então acho que essa promoção de ingresso é muito válida e esperamos que a torcida do Criciúma venha a campo, porque o nosso objetivo era entrar no G4 e com o apoio da torcida não tenha dúvida que nós vamos manter. E em momento de recessão econômica, nada melhor que uma promoçãozinha, não tenha dúvida. Falar do Avaí? Pois é, o Leão da Ilha tem adversário fora de casa e é o Tupi. Silas está preocupado porque tem algum espião dentro do Avaí passando a escalação para os outros times, mas dessa vez... Só que hoje não vai ter jeito, porque nem eu sei ainda quem que vai jogar, então qualquer coisa que sair vai ser mentira. Pelo menos Silas trouxe boas notícias para o torcedor. O lateral Renato e o volante Jajá, que estavam lesionados, se recuperaram e viajaram com o grupo para Juiz de Fora, onde o Leão enfrenta o Tupi, penúltimo colocado. Luan, volante que cumpriu suspensão na última rodada, volta também. Os desfalques são Romarinho e Lucas de Sá, lesionado. Longe daqui da ressacada, são 14 jogos sem vencer, 13 derrotas e 1 empate. Contra o Tupi, mais uma chance de quebrar essa sequência. E mais uma oportunidade para quem entrou no último jogo e correspondeu. Na verdade, o gol ele saiu dos pés de 3 que estavam fora, né? Menezes, Jardel, Rômulo. Depende deles, né, cara? Quem vai vestir a camisa titular só depende deles. Vamos falar agora então do Joinville, que também, fim de semana, vai encarar fora de casa o Paraná Clube, a rapaziada do Norte, que é a reação urgente.
Estar na zona de rebaixamento é ruim. Agora, estar na zona de rebaixamento da Série B é pior ainda. Por isso, o Joinville quer de qualquer maneira vencer o Paraná amanhã fora de casa. Quem já viveu o drama do rebaixamento, como o lateral Everton Silva, que estava no Avaí no ano passado, sabe bem que é melhor sair o quanto antes do Z4. Eu vivi isso do outro lado e eu sei como que é, sei como que começa, sei como termina. Mas como ainda é o começo de competição, eu sei que a gente pode dar a volta por cima mais rápido. Para piorar, o técnico Emerson Maria tem dificuldades para montar o time para o jogo de amanhã à tarde. Cléo Silva, Robertinho, Eric Luiz e Eliardo são da turma do DM. O goleiro Aranha precisa ainda trabalhar fisicamente e perder peso. Já Carlos Alberto tomou o 3º cartão amarelo na última partida e está suspenso desse jogo. Queria ouvir, se possível, o pessoal de Criciúma, nosso WhatsApp 4891358063, dá sua opinião aí. Tá confiante pro jogo de hoje? É com o Bragantino, tá na zona de rebaixamento. Tupi também tava. Tupi também tava, mas o Criciúma jogou bem contra o Tupi. Poderia ter conseguido até um resultado melhor. O interessante, hoje vai com 2 jogadores de muita força para gol. O Gustavo, que é artilheiro da Série B do Brasileiro, e tem Hélio Paraíba. Deverá ter os 2 no ataque, já que no time tá fora do jogo. Entendo que é jogo pro Criciúma confirmar G4, permanecer no G4 de boa. Para Avaí, para Joinville, vida muito difícil. Para o Joinville contra o Paraná, até porque o Joinville não tem o seu melhor para o Emerson Maria colocar em campo. Então, por isso, vai ter muita dificuldade com o Paraná. Uma dificuldade grande e que sai de lá derrotado. Emerson Maria, você acha que na cultura do futebol brasileiro, que eu não concordo, cai? Acredito que ainda não. Ele permanece porque tem potencial para tirar o Joinville dessa situação. Quanto ao Avaí, o Avaí está 14 jogos que saberam que é vencer fora de casa. É muito jogo, é muito tempo. O Avaí tem que fazer um crime. Tupi vive 2 grandes resultados. O Tupi conseguiu empatar com o Criciúma em 2-2 e venceu o Bahia em casa por 2-1. Vencer o Bahia é extremamente difícil. Então o Avaí tem um jogo complicado. É o último jogo, fecha a rodada e o Avaí já tem a seguinte certeza: não pode perder. Se perder, é Z4 pro Leão. Valeu, Polivalente. Grande abraço. Jogo Aberto, esse de hoje fica por aqui. Lembrando a você, de segunda a sexta, estaremos aqui do 12h30 a 1h. Mas olha só, na semana que vem, começaremos na terça, porque segunda tem Eurocopa na tela da Band. Jogaço. Tchau, gente. Ótimo fim de semana.